Olá, meus amigos, irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Meu nome é Maristela Moringandra, do Vale de Baca, e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um artigo que eu escrevi, e um assunto polêmico, e toda vez que eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, acontecem alguns conflitos, mas conflitos positivos, e tem sido bom. Porém, achei necessário que eu gravasse esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas. Então, a quem interessar, eu vou ler, ok? É sobre o coaching cristão. E eu quero compartilhar com vocês e peço que compartilhem também. Então, coaching cristão, Maristela Moringandra, minha opinião a quem interessar. Me perdoe pelo texto longo, mas por amor leia, por amor ouça. Eu estarei postando esse artigo junto com o vídeo, tá bom? Primeiramente, o que é coaching? Um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras, visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Esse é um conceito da IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. E como o coaching acontece? Conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching realizado através das chamadas sessões, onde um profissional coach tem a função de estimular e apoiar e despertar em seu cliente o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja, também do Instituto Brasileiro do Coaching, tá ok? Por mais que tenho minhas reservas em relação ao coaching em geral, quero me ater neste artigo somente o que diz respeito à relação do coach com a Igreja de Cristo Jesus. Eles não podem se misturar. É necessário defender o Evangelho das heresias, dos sofismas que vão surgindo. Então, toda onda que entra para os arraiais dos crentes, temos buscado os amantes da verdade, né? Eu me incluo nesse grupo, né, com toda humildade. Temos buscado combater o mal com o bem. Só se vence o mal com o bem, né? Combater com a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, temos lidado com fortalezas nas mentes. Fortalezas impedem de conhecer a Deus. São sofismas, espírito altivo, por causa do falso evangelho. E com veemência ele ganhou ainda mais força e espaço no meio cristão no século XIX através do humanismo. Eu tenho pregado muito sobre isso, né? Quem tem me acompanhado as pregações lá no canal. O humanismo é um postulado filosófico que levou uma grande parte da cristandade a destronar Deus e entronizar o homem. Eu estou simplificando o máximo, tá? Colocando Deus sempre ao seu serviço, doutrinando que o fim de todo o propósito do homem é para a sua felicidade. Na verdade, essa é a filosofia do humanismo, né? Que o fim de tudo é para a felicidade do homem. Que todo o propósito da existência do homem é para a felicidade dele. E quando eu falo isso nas igrejas, antes que eu termine, eu ouço tanto glória a Deus. É muita intoxicação, né? Vamos continuar. A partir disso, não sei se eu li isso aqui, infelizmente temos, né? O humanismo é um postulado filosófico que levou uma grande parte da cristandade a destronar Deus e entronizar o homem, colocando Deus sempre ao seu serviço, doutrinando que o fim de todo o propósito do homem é para a sua felicidade. Eu tinha lido já. A partir disso, uma multidão de crentes, católicos e evangélicos, começou a crer que a salvação, a fé, a oração, a obra da cruz, a Bíblia, o culto, o poder de Deus, os anjos, principados, potestades, céu e terra, e tudo que existe é para a felicidade do homem, uma felicidade totalmente fora do contexto bíblico. Por isso as mensagens de sucesso que ganham público são as de autoajuda, que vão ao encontro dos apetites do homem, da sua natureza adâmica, que é perversa, hedonista e inimiga da cruz. Não coloquei aqui, mas me lembrei, 75% da nossa literatura cristã é de autoajuda. Um movimento de origem americana,
vou falar de outro movimento agora, né? Não da teologia do coach, mas vocês vão entender a colocação dos dois. O movimento de origem americana que ganhou milhões de adeptos no meio evangélico, eu costumo dizer que os Estados Unidos, apesar de ter sido berço do protestantismo e de grandes heróis da fé que eu considero, e ainda tem alguns vivos, né? E infelizmente tem sido o maior exportador de falso evangelho, do triunfalismo, do humanismo, e tantas heresias e sofismas têm vindo de lá. E nós temos visto a igreja evangélica brasileira abraçando isso, né? Trazendo esses falsos profetas que vão cada vez mais intoxicando mais ainda. O movimento de origem americana que ganhou milhões de adeptos no meio evangélico brasileiro desde os anos 80 é a chamada teologia da prosperidade. Essa vocês conhecem bem, né? Também é conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da fé e evangelho da saúde e da prosperidade. Essa teologia diabolicamente conduziu o homem numa busca frenética a Deus pelo dinheiro, pelo poder e o sucesso, motivando-o a comercializar sua fé em benefício próprio, tendo como um dos braços de apoio o herético movimento de batalha espiritual, conduzindo-o a subjugar o reino das trevas por meio de amuletos, superstições e feitiçaria evangélica, terceirizando para a maldição hereditária, espíritos familiares e para o diabo a falta de um caráter genuíno que procede somente do novo nascimento em Cristo Jesus. Portanto, agora, um pouco mais nocivo que a teologia da prosperidade é a teologia do coaching, com uma roupagem ainda mais humanista, existencialista e mais atraente, somado com o chamado empreendedorismo de palco, que no meio cristão são pastores profissionais que trabalham com muitas palestras boas e motivacionais. Um trecho do texto de Ícaro de Carvalho sobre este assunto, eu quero também ressaltar. Ele fala que o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Materialista e secular, ele substituiu os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande, A Força do Hábito e por aí vai, né? Ele acredita de alguma maneira que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal: sucesso, fama e dinheiro, de preferência para agora. Na defesa do Evangelho se faz necessário que mostremos onde está a ferida, pois essas ondas têm deixado um rastro de muitas moléstias na alma de quem as acolhe. Não podemos mais pregar paz, amor, vitória, conquista, enquanto a ferida está aberta e cheia de pus. Isso é leviano, conforme está escrito na palavra de Deus em Jeremias 8:11. A doença existe, queridos. E a única cura para ela é o médico dos médicos, né? Jesus Cristo. A ferida é o falso ensino. E a onda da vez é desse evangelho de expectativas da felicidade e do sucesso, que com certeza vai chegar amanhã. Que o melhor de Deus ainda virá, não veio, mas vai vir. Isso tem adoecido as almas a tal ponto que as estatísticas revelam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos em primeiro lugar do país mais ansioso do mundo. Que paradoxo, irmãos. É um paradoxo por quê? Porque o Brasil também é o país dos evangélicos que mais cresce. Que evangelho é esse que está sendo pregado? Um falso evangelho produz uma fé falsa. Uma fé falsa produz falsos conversos. Nosso embate não é contra pessoas, mas inevitavelmente que mensageiros do falso evangelho serão expostos. A partir do momento que seus sofismas também estão expostos nas redes sociais. E incorremos o mesmo risco ao denunciá-los, pois na mesma medida que julgamos, certamente seremos julgados, e que assim seja. Essa teologia do coach tem conduzido o homem no mesmo frenesi da teologia da prosperidade, partindo de um princípio ainda pior. A força, o potencial e o poder está dentro do homem,
elevando ao nível máximo e motivando a usar a fé para mover Deus a seu favor, uma fé humana para atingir objetivos humanos. O coach cristão é extremamente humanista. Usa o evangelho e distorce ao seu bel prazer. O evangelho de Cristo, o evangelho é só um acessório, né, para estes empreendedores de palco. O evangelho é enfático ao apontar que a nossa força está em Deus e que tudo que vem da força humana, da fé humana, da sabedoria humana, não nos aproximará de quem Deus é, e o contrário também é verdade. O apóstolo Paulo nos escreve em Filipenses, no capítulo 3, do versículo do 4 ao 21, o quanto que na carne e nas coisas terrenas ele poderia se vangloriar, mas antes ele escolheu sepultar toda a sabedoria humana, todo o seu potencial humano como esterco. E também teve por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos aprender como Paulo, e nos ensinou que a verdadeira felicidade está no contentamento de tudo. Aprendi a contentar-me, tanto na escassez como na fartura, na mudança, no padecimento por necessidade, porque a base de toda a sua força para viver, suportar e transpor os percalços da vida humana não estava nele mesmo, mas no tudo posso naquele que me fortalece. Não está aqui o que eu vou falar agora para vocês, né? Quem não me conhece, está ouvindo agora, eu tenho o Vale de Baca, é uma história que conta uma luta, um combate, um enfrentamento já há 15 anos de um câncer agressivo cerebral. Eu estou no 3º câncer cerebral e estar viva é um milagre e não fui curada e Deus não vai curar. Depois vocês entram no YouTube e vejam esse testemunho que é edificante e é maravilhoso para a sua vida, para conhecermos mais a soberania de Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que Deus me ensinou, a mim e ao Aris, meu esposo, nós estávamos saindo do consultório do médico com a pior notícia que se recebe dentro do consultório, né? Eu estava com câncer e no cérebro. Eu tinha 29 anos de idade, hoje eu tenho 44, glória a Deus, né? Eu faço 45 em agosto. Nunca fiquei tão feliz em envelhecer. Então, quando eu saí do consultório, eu saí de cabeça baixa. Eu perdi o chão, né? Uma doença dessa grave, num lugar tão complexo como o cérebro, eu perdi o chão. Talvez não veria minhas filhas crescerem. A Sara tinha 3 anos e Luana tinha 11. Só que ainda de cabeça baixa, quando o Alisson liga o carro, dá a partida, ele freia o carro bruscamente. Deus estava para nos revelar algo exponencial, que faria toda a diferença nessa travessia. Eu não posso continuar essa leitura porque essa experiência tem tudo a ver com isso que eu tenho pregado, tenho combatido. Ele me revela, né, escrito no vidro traseiro do carro, que quase nos fez bater, mas foi um propósito do Senhor naquele momento. Eu louvo a Deus. Estava o adesivo escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Eu só virei para o Asa e falei: amor, eu posso passar por isso. Então, cada vez mais Deus tem nos mostrado que a nossa força está nele. Muito feliz é o homem, Vale de Baca está nesse Salmo 84, muito feliz é o homem que aprende isso, cuja força está em Deus, cujo coração é peregrino, não é dessa terra. Entendeu que é cidadão do céu, aprendendo a viver na terra como um cidadão do céu. É disso que se trata o verdadeiro evangelho, queridos. Vamos continuar. Entenda uma coisa muito relevante, creio que isso te ajudará a querer estudar e buscar mais a fundo sobre este assunto, o humanismo cristão. O diabo é humanista, não tenha dúvida disso, né? E no episódio de Mateus, capítulo 16, Jesus vai fazer uma pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Preste bastante atenção nessa revelação. Quem os homens dizem que eu sou? E depois ele pergunta de novo: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava prestes a revelar pela primeira vez quem ele era. Ele era Jesus, o Cristo. Ele não era só o Jesus da multidão, que a multidão idolatrava, ia atrás por causa do poder, da cura, dos milagres.
do sucesso, da fama, do pão, do peixe, mas ele vai nos revelar nesse episódio que só se tornou o nosso Salvador, que Jesus é Salvador, porque ele não salvou a si mesmo. Isso é o que significa ser o Cristo. Cristo é ser a oferta de Deus para a sua igreja, para este mundo. E pelo Espírito Santo, Pedro é quem o responde, uma revelação do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, Jesus começa a preparar os seus discípulos para o quanto ele haveria de sofrer até a morte, morte de cruz, uma morte vicária, que o substituiu nela. E ao terceiro dia ressuscitaria. Então Pedro repreende, dizendo: tem compaixão de ti, salva-te de ti mesmo, não faça isso. E Jesus Cristo repreende Pedro, e repreende o espírito que estava em Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. A palavra de Deus nos revela que há dois espíritos. Eu posso concluir isso, que há dois espíritos que estão no mundo: o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito do Anticristo. Um desses dois pode estar te governando. Examine a fé que você tem, vê se ela está em Cristo, vê qual espírito que tem governado a tua mente e a tua vida. Entenda agora que o anticristo, ele é a favor de Jesus, ele nunca foi contra Jesus, ele é pró-Jesus, ele enche igrejas com este nome, mas ele é contra o Cristo, ele é anti o Cristo. Entretanto, Jesus, o Cristo, é um só, e é impossível separar este nome composto e o seu poderoso significado. Na usurpação do nome de Jesus, pregadores do falso evangelho continuam a encher os templos e também os bolsos com esse Jesus que salva, mas não a alma, mas que os ajuda a se safar dos seus problemas, solucionar os seus problemas, a fim de ter uma vida mais confortável e sem sofrimento. Deus não está comprometido em resolver problemas, mudar situações, mudar problemas. Deus não muda, Ele é imutável. Deus quer transformar você. Transformando você, você vai mudar a sua situação, meu querido. Mas tudo parte de uma renovação de mente, uma mente transformada. Este Jesus continua a atrair multidões gulosas. Esqueceram ou ignoram que o Cristo Deus só nos salvou porque Ele antes não salvou a si mesmo, mas ofertou sua vida nos substituindo na cruz. As pregações humanistas contrariam a premissa do Evangelho, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, segundo escreveu Tiago, ou seja, cuidar dos necessitados em nossa volta, consiste em ver o outro. A palavra do bom samaritano é o exemplo master que só podemos viver a vida eterna se amarmos a Deus no outro. Este é o verdadeiro culto, amando o próximo como a ti mesmo, cumprimos a lei. Mas essa iniquidade que o falso evangelho está fazendo aumentar cada vez mais. O que é iniquidade? Cada vez o homem vai se tornar bom para ele mesmo, na busca dos seus interesses, essa fé hedonista. Cada vez mais tem aumentado. Jesus fala que quanto mais aumentasse a iniquidade, o que iria acontecer e já está acontecendo? O amor de quase todos iria esfriar. E depois não adianta tratar relacionamentos com coach, queridos, com frustrações, com derrotas, com fracassos. Entretanto, o contrário do outro evangelho, desse outro evangelho falso, é a obra que o Espírito Santo faz na vida de quem é salvo. E sabe que obra é essa, amados? É formar Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E transformar cada filho em oferta para este mundo. Então, nunca foi sobre nós. O evangelho de Cristo Jesus e tudo que foi consumado na cruz não foi para nossa felicidade, mas sempre que foi para a sua glória. E a nossa felicidade está em Cristo Jesus, Ele é suficiente. Terminando, minhas postagens não são textos fora de contextos. Não é um julgamento infundado, mas são anos de estudos sobre as ondas que invadem as mentes e igrejas. E por isso meu perfil é público, justamente para atrair opiniões contrárias. Fiquem à vontade, a fim de que com amor, mansidão e muita humildade possamos ajudar nossos irmãos que ainda estão intoxicados e apaixonados
por um outro evangelho. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são fiéis se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11:19. Amados, sabe qual é o segredo da felicidade? É a tua vida no centro do propósito de Deus. É construir tua casa na rocha, no propósito de Deus. Fora do propósito de Deus não há felicidade, não há paz, não há alegria. Então, nem sempre dentro desse propósito de Deus, está no propósito de Deus para a tua vida o dinheiro, o poder, a fama, a saúde. Mas está comprometido com as benesses do reino. Então, está garantido para nós essas benesses. A justiça de Deus, a paz que excede todo entendimento e a alegria do Espírito Santo. Então, procura viver no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, a minha oração é para que os teus olhos se abram. É para que um dia você possa dizer, eu era cego e agora eu vejo. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.